Sailor Moon vs Bloom, batalha mortal. Vou te mostrar quem vence e o porquê. Assista ao vídeo. Bloom, inicialmente insegura, revela poderes surpreendentemente fortes. Seu passado desconhecido a torna curiosa sobre suas origens. Apesar de impulsiva, sua maior força, a chama do dragão, atrai inimigos. Com um coração de ouro, ela é leal, líder e disposta a lutar pelo bem. Qual sua garota mágica favorita? Comente, vamos ver do que a Bloom é capaz. Bloom é muito rápida, massivamente hipersônica e possivelmente acima da luz, pois pode fazer viagens interplanetárias regularmente. Maior ainda, foi visto na série que a Twinkle conseguiu um mapa do universo mágico inteiro, para que as Winx pudessem ir até as estrelas que estavam brilhando imediatamente, para salvá-las do perigo. As Winx conseguem fazer viagens intergalácticas regularmente, e as Winx são capazes de acompanhar uma nave que pode ir de uma galáxia a outra em poucos segundos. Também tem uma personagem chamada a Estrela dos Desejos. É dito que ela vive na dimensão, mas uma vez a cada 1000 anos ela sai e atravessa todo o universo mágico. A velocidade das Winx pode ser comparada à dela, já que as Trix são capazes de acompanhá-la e até persegui-la. As Trix são as vilãs principais do desenho. São as inimigas mortais das Winx. E elas estão presentes em todas as temporadas. A velocidade das Winx é comparada à delas, ou até superior. Resumindo, ela tem velocidade massivamente acima da luz, por poder percorrer o universo mágico que é potencialmente infinito, por conter infinitas dimensões. Bloom é muito poderosa, no mínimo nível estrela. Ela é capaz de acender estrelas. Inclusive, uma das estrelas foi dito ser a estrela mais brilhante do universo. Ela foi capaz de reacender o Sol da Terra. Maior ainda, Bloom tem a chama do dragão, o poder que criou todo o verso. Esse verso é potencialmente infinito e contém infinitas dimensões. É consistentemente mostrado que dimensões e universo são sinônimos, tanto é que usam o termo dimensão Magix e em outra universo Magix. Sim, dimensões são tratadas como universos, mostrando que são sinônimos. Então a criação envolve infinitos universos. Bloom é capaz de convocar todo o poder da chama do dragão em um único ataque. No filme O Segredo do Reino Perdido, Bloom destrói uma dimensão inteira só com um ataque. Então, Bloom destruiu uma dimensão / universo com um ataque casual. Ou seja, ela pode ir de universal a no máximo baixo multiversal, com o poder da chama do dragão. Bloom é bem resistente. Pode ficar no espaço. Pode caminhar na superfície das estrelas como se não fosse nada. No mínimo, universal. Ela pode resistir a ataques de seres comparáveis ou ainda mais poderosos do que ela, como Voltor e Acheron. Voltor estava mais poderoso do que todas as Winx juntas. E Acheron também tem o poder da chama do dragão. O ataque casual de Acheron deve ser comparado ao dela, pois eles têm o mesmo poder. E o do Voltor superior, pois ele estava mais poderoso do que ela. Mais poderoso do que todas as Winx juntas, na verdade. Elas só conseguiram vencê-lo por conta de um desejo. A Bloom não é brincadeira não, hein? Será que vai dar pra Sailor Moon? Vamos ver. Usagi Tsukino, fã de Sailor V, recebe os poderes da prisma lunar de uma gatinha preta. Ao tornar-se Sailor Moon, inicia sua jornada. Ela é muito poderosa. Qual sua Sailor favorita? Comente e descubra as habilidades de Usagi agora mesmo. Sailor Moon é muito durável. As Sailors são avatares de deuses e têm proteção contra vários tipos de ataques. Ela é imortal, viverá eternamente. Ela pode andar pelo planeta Nêmesis. O planeta Nêmesis foi comparado a um buraco negro pela gravidade, radiação, etc. Pode criar uma barreira de energia. Ela não é afetada por um poder mental de seres que podem afetar um planeta inteiro. Sobrevive à distorção do espaço-tempo do fantasma da morte. Resistiu ao poder do Cristal Negro. O Cristal Negro anula todo tipo de energia, porém Sailor Moon resistiu a isso, graças ao seu Cristal Prateado. O Cristal Negro é comparável ao Cristal de Prata, que tem poder infinito. Graças ao Senshi da Luz, Sailor Moon pode se regenerar. O cetro de Sailor Moon pode cancelar Time Stop. Resistiu a ser apagada da existência pela dissolução do planeta Nêmesis, e também pelo Cristal Negro.
resistiu a um ataque de paralisia a nível atômico. Ela pode se encontrar com seu eu do futuro sem causar paradoxo. Pode quebrar poderosas ilusões. Pode voltar de um apagamento existencial. No mínimo, baixo multiversal. Bloqueou o ataque de 4 guardiãs igual a ela de uma vez só. Pode repelir ataques do caos com poder máximo. A proteção passiva de Sailor Moon é tão forte que nem mesmo a rainha que criou dimensões que são universos conseguiu romper. Sobrevive a ataque de Sailor Uranus. Pode sobreviver à sua própria energia sem danos. Sobreviveu ao seu próprio ataque refletido contra ela. Pode se manter no caldeirão da galáxia sem danos. É dele que vem tudo da criação. Ela é muito veloz e tem habilidades que a auxiliam na velocidade. Ela pode atravessar uma galáxia em poucos minutos, indo até o portal zero que ficava no fim da galáxia. Ela pode usar o cristal prateado para se teletransportar, e o poder das Sailors permite que elas façam teletransporte através das dimensões. Ela já fez isso inclusive. O cristal prateado da Sailor Moon dá para ela uma defesa automática com escudos. Isso pode evitar Blitz. Ela pode se teletransportar para fora do espaço e tempo. Pode projetar-se além do espaço-tempo. Sim, o espaço-tempo é declarado infinito. Sailor Moon é muito poderosa. Pode afetar fantasma. Ou seja, seu poder funciona no plano astral também. Esses fantasmas são seres não corpóreos. Ela pode banir a existência das pessoas. Ela herdou o poder do caldeirão, que pode apagar tudo da existência. E o caldeirão é uma estrutura ligada por todo o contínuo espaço-tempo. O poder final da Sailor Moon permite que ela controle tudo no multiverso. Tudo isso com a semente estelar. Destruir uma dimensão de bolso inteiro com parte do seu poder. E pode canalizar o espírito da sua eu do futuro. Pode manipular as sementes estelares, o conceito de vida. Tudo no multiverso contém uma semente estelar. E pode afetar o caldeirão da galáxia, de onde vêm todas as coisas. E até mesmo todas as possibilidades nascem do caldeirão. Ele é a fonte de tudo, o que abrange os universos e linhas temporais. E Sailor Moon pode afetar esse lugar. Sailor Moon em seu estado final tem poder infinito. Sua forma final é Sailor Cosmos. Aparentemente ela se torna um ser abstrato. Pode reduzir o caos, um ser abstrato, a um nível infinitesimamente pequeno através do Lambda Power. O poder do cristal da Sailor Moon é tão absurdo que uma simples emanação do cristal de prata já é comparável a uma supernova. Sua emanação de energia ao se transformar em Super Sailor Moon, foi dito que seu poder já superava em dezenas de milhares de vezes o cristal Tyron. No máximo, isso é energia nível multigalaxy, no mínimo. Nessa ocasião ela foi perigo até para o faraó, que havia movido uma galáxia inteira. Mais poderosa ainda, seu novo poder foi dito como algo nunca visto antes, superior a Sailor Júpiter, que colapsou a dimensão da rainha, Nehelenia. Essa dimensão foi referida como sendo um universo paralelo. Destruiu a outra dimensão da rainha Nehelenia. Com o cristal prateado, ela pôde criar um universo. Ela se tornou a Sailor mais forte de todas. Foi declarado como sendo capaz de destruir o caos e o caldeirão da galáxia, de onde todas as coisas se originam. Ela reduziu o caos a uma fração minúscula de seu poder dentro do caldeirão da galáxia. Restaurou tudo no cosmos estáticos, que inclui inúmeros universos e dimensões. A luz do cristal prateado iluminou todo o espaço-tempo que é infinito e alcançou até o Hades, onde não existe conceito de tempo e espaço, e atingiu as fendas do espaço-tempo. O cristal prateado contém um poder ilimitado. Para o cristal escuro e prateado, espaço-tempo são apenas manipulações de energias e pensamentos. Fez frente ao cristal escuro, que pode reescrever a história. Na sua forma mais forte, é superior a Cronos, que criou o contínuo espaço-tempo. O Sag tem muitas habilidades. Ela tem adaptação reativa. Um novo poder pode surgir dela por causa da necessidade. Sailor Moon tem uma caneta mágica que permite que ela mude de forma, e ela pode se transformar em um monte de coisa com essa caneta. Sailor Moon pode prever o futuro com seus sonhos. Pode usar ondas ultrassônicas para colapsar seus adversários. Pode transmutar matéria tornando em pó. Ela tem uma espada que pode destruir uma pessoa até não restar nada. Pode selar mundos inteiros. Pode absorver os inimigos para dentro do cristal de prata. Ela tem um ataque que impede regeneração. Será que vai dar para Bloom? Vamos ver.
Na batalha mortal Sailor Moon vs Bloom, Sailor Moon vence devido à sua resistência quase mortal, capacidade de enfrentar ameaças multiversais, manipulação do tempo, controle do espaço-tempo e um poder final que a torna praticamente uma entidade abstrata. Bloom, embora poderosa e veloz, não atinge o nível de poder da Sailor Moon. Deixe seus comentários, pois quem vence é Sailor Moon.